Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de filosofia do segundo bimestre e nessa aula nós vamos falar sobre um importante filósofo da época do Renascimento, que é Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele nasceu em Florença e ele se destacou na parte da política. E ele escreveu em suas obras, inclusive no Príncipe, que é a principal obra dele, alguns relatos retratando a política real. No caso aqui, eu coloquei alguns tópicos aqui para vocês entenderem melhor. Primeiro tópico, uso da força e da astúcia por parte de um governante para conseguir manter-se no poder, chegar ao poder e manter-se no poder. No segundo tópico, ele fala sobre a distância entre o ideal da política e a política real. De acordo com Maquiavel, a política real ela é diferente da política ideal. E em suas obras ele procura retratar exatamente a política vivenciada na sua época. Temos também aqui a principal obra de Maquiavel foi O Príncipe. Ele escreveu em 1513 e o principal objetivo é esclarecer a política como ela é. Ele foi exilado e durante o seu exílio ele ficou escrevendo de 1513 a 1519, ele escreveu e o seu objetivo era alcançar o governo da época. E outro tópico aqui também que eu coloquei, ele fala também a importância do governo, ele deve escolher bem a sua equipe. De acordo com ele, é primordial para você estimular a inteligência de um governo, você olhar à volta do governo, as pessoas que o assessoram. Retomando então o histórico de Maquiavel, ele foi um filósofo historiador, teórico e político no contexto do Renascimento na Europa. Ele nasceu na cidade de Florença, como eu já havia falado para vocês, em 1469. Foi funcionário público trabalhando na chancelaria florentina. Com a derrubada da República pelos Médici, ele foi exilado em 1512 e é novamente implantado uma nova forma de governo, que é a monarquia. Em 1513, durante o seu período de exílio, Maquiavel escreve O Príncipe e nesta obra ele tenta uma reaproximação com os Médici. Inclusive, a obra tem até no seu início uma dedicatória ao príncipe II de Médici. Em 1516, Maquiavel volta para Florença, sendo contratado para escrever a história de Florença. E a partir dessa época, ele volta então a assumir cargos públicos. Na obra O Príncipe, ele vai falar sobre dicas de como um governo deve se comportar para chegar e se manter no poder. Porque, de acordo com Maquiavel, não é necessário apenas conquistar o poder, mas é preciso que tenha também o governo tenha habilidade para permanecer no poder. Sempre que possível, o governo deve manter o povo feliz. De acordo com Maquiavel, melhor ser temido do que ser amado. Ou seja, ele deve encontrar uma forma de deixar o povo calmo e com certo receio dele. As obras ao povo devem ser feitas aos poucos, isto é, se elas forem boas, pois assim elas não serão esquecidas facilmente. Agora, se for uma decisão difícil que o governo precisa tomar, aí nesse caso ele tem que fazer ela bem rapidamente, porque logo o povo esquecerá. Os fins do Estado são supremos, não requerem terror perpétuo, mas
podem impor o uso da força e da astúcia. Eu trouxe para vocês também aqui algumas das principais obras de Maquiavel. Nós temos aqui primeiro Relatos sobre os Fatos da Alemanha, no ano de 1508. Temos ainda o Retrato das Coisas da França, 1510. Temos também o Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, 1513 a 1521. A Arte da Guerra, 1517 a 1520. A Mandrágora, 1518.